de Domingues está no ar. Muitas histórias pra lembrar, alegria está no ar. Zuckerberg na nuvem vai salvar, memórias ativar, Bezos quer vender e copiar, Musk pra Marte vai levar, ninguém quer parar, só o Windows é que vai travar. E os chineses é que vão lucrar, o dinheiro pode multiplicar se a tecnologia avançar. Jovens da Vigília, Domingues quer ganhar, e os chineses é que vão... Bom dia, boa tarde, boa noite. Para comemorar um ano de Jovens Tardes de Domingues, hoje eu vou receber aqui um historiador, um professor de História da Universidade Católica, professor de História do Colégio Salesiano, que é onde eu também estudei, meu primo Felipe Domingues, e a gente vai fazer hoje aqui o Domingues ao quadrado. Boa noite, Felipe. Prazer conhecer você. Conheci Felipe através da mídia. Eu descobri que Felipe existia porque ele estava no Fantástico falando de São João. Felipe, prazer estar recebendo você aqui. Uma alegria muito grande. Né? A família Domingues é bem restrita, né? Não é um sobrenome muito comum. E aí, quando alguém escuta assim, Domingues, e se for Domingues da Silva, aí que é primo mesmo. Mas você não sabe que o meu bisavô, o seu era tio-avô, seu tio-avô deve ser, ele teve 20 filhos, 20 Domingues da Silva que ele espalhou por aí. Ele foi do Adão Pernambucano. Quase isso. Então, Felipe é meu primo e nós estamos hoje aqui não só para comemorar o Jovens Tardes de Domingues, um ano de Jovens Tardes de Domingues, nós estamos aqui também porque nós só existimos um por causa do outro. E eu vou provar que isso é verdade a vocês. Felipe, vê essa foto aqui, Felipe. Vê essa foto. Sabe quem são esses aí, Felipe? Meu pai, minha mãe e o seu pai, Padre Murilo. Padre Murilo, o pai de Felipe, casou papai e mamãe. Não é isso mesmo, Felipe? Conta essa história, que tu és filho do padre. Tu és filho do padre, conta essa história. Eu costumo brincar com os meus alunos, né, com minhas alunas, né, que quando eles eram pequenos, brincavam, todo mundo chegava a mulher do padre, né? A digo, a minha mãe. Então, meu pai, são 7 irmãos, né? Eu sou filho de Murilo e de Helena, a minha avó Querubina, e meu avô Edgar Domingues da Silva, minha avó Querubina Abelar, eles casaram e tiveram 7 filhos, né? Todos homens, tudo com ele. Tá? E meu pai é o terceiro filho, Murilo, e ele entrou no seminário aos 11 anos de idade, ele foi para o seminário salesiano, onde ele foi ordenado padre. Ele não era padre de festa junina, não, com os pais. Os padres que aparecem por aí, né? Isso, ele foi ordenado padre, muito jovem, né, entrou muito cedo no seminário menor dos salesianos, e aos 46 anos se apaixonou pela minha mãe, e aí ele teve muita hombridade em deixar a congregação, pediu licença dos votos sacerdotais, né, tem que entrar com processo no direito canônico, que é o direito da igreja, e ele casou na igreja católica. Então, poucas pessoas recebem os 7 sacramentos da igreja, né? Porque geralmente quem é ordenado não casa, e quem casa não é ordenado, matrimônio. Ele foi ordenado e recebeu, né, também o sacramento do matrimônio. Então, meu pai, os 7 sacramentos da igreja católica. E agora, olha, Carimbou todos eles. e agora vem a grande revelação. A gente já começa a live já fazendo uma grande revelação. Seu pai casou porque ele foi conversar com meu pai e pedir aconselhamento a ele. Ele que tinha casado meu pai, quando estava pensando em deixar de ser padre,
ele conversava muito com meu pai, e papai contava essa história. Papai dizia que Padre Murilo conversou com ele antes do casamento, antes de estar namorando com sua mãe, ele ainda pensando em casar. E papai disse, não é o que você quer? Saia mesmo. Então hoje você também está aqui, porque meu pai também ajudou a seu pai a tomar essa decisão. Você não sabia disso. Papai sempre falava de sua avó, Querubina, né? Não é Querubina? Querubina Velar. A tia dele, que era poetisa, não é isso? Era poetisa, sua avó. Isso, vovó foi estudar na escola de freira em Petrópolis e a congregação era francesa. Então ela aprendeu francês, né, na escola e um francês impecável. Inclusive trabalhou no Banco Brasileiro como tradutora. Ela traduzia estátuas e escrevia poesias, era uma mulher muito erudita. Então, Felipe, aí a vida da gente, a gente andou em paralelo. A gente não, eu sou bem mais velho que você, mas quando você nasceu, a gente foi levando uma vida paralela. Mas a gente tem outra coisa em comum. O Colégio Salesiano. Eu estudava no São Bento de Olinda. E teu pai convenceu papai a me colocar no Salesiano. Ele era diretor financeiro um tempo, não era? Ele era diretor pedagógico. Trabalhava mais com a coordenação. Meu pai nunca foi bom com dinheiro. Ele gostava de estudar, gostava de educação. Né? Eu achei o currículo dele recentemente nas caixas, nos arquivos, né? E descobri que ele tinha um 5º curso superior, que era pedagogia. O papai era formado em filosofia e teologia, todo padre tem que ser. Depois ele fez letras, depois fez jornalismo e ainda fez pedagogia. Eu nem sabia que o papai tinha um 5º curso superior. Né? Então, essa parte financeira, quem cuidava era Padre Colares. Padre Colares era o outro do dinheiro. Eita, era. Que foi o diretor também na minha época, que ficou meu amigo, porque Padre Murilo, quando eu entrei no Salesiano, eu entrei na 6ª série do que chamava-se 1º grau. Padre Murilo, parece que nessa época ele atuava no 2º grau. Então eu via pouco Padre Murilo. Mas Padre Murilo foi o incentivador para eu viver anos maravilhosos de minha vida. Eu tenho lembranças maravilhosas. Contei várias histórias no Jovens Tarde de Domingos que eu vivi no Salesiano, dos amigos que eu fiz, que até hoje parece que a gente é irmão, parece que o Salesiano cria irmandade. Meus amigos do Salesiano é como se fosse irmão. Quando eu encontro eles, parece que eu estava com eles ontem, batendo papo lá no pátio ou na quadra, jogando basquete. Foram verdadeiras amizades que o Salesiano trouxe. Então, seu pai também fez eu viver, me ajudou a viver esses momentos, que eu sou muito grato a ele. E aí vai vir mais uma coisa que a gente tem em comum: o gosto pela história. Meu grande professor que me incentivou a começar a gostar de história foi também seu professor, Fernando, pra gente, Zorro. Que eu quero, se ele estiver vivo ainda, eu não sei, faz tanto tempo, eu quero que você leve essa live para ele ver, para eu agradecer. Professor, eu aprendi com o senhor, fiz, apesar de eu ser engenheiro, precisamos... Fernando há muitos anos, desde que eu terminei em 1999, eu sou da turma, era do milênio. 20 anos depois de mim. 21. 99. Entrei na Universidade Federal em 2000, né? A gente era do milênio. Então, o Fernando é uma lenda. Ele era professor na época que o papai era padre ainda. Fernando era professor quando o papai ainda era padre. Né? Então, ele era amigo do meu pai, antes de existir. Né? E o meu primeiro contato com o Fernando não foi como professor, foi como coordenador. Ele era coordenador da 6ª e da 7ª série do ginásio, que hoje é o Fundamental 2. Tá? E aí eu tenho uma suspensão na vida, que ele me deu essa suspensão foi o Fernando. Ele me deu uma bronca, rapaz. Você, filho do Murilo, meu pai é um exemplo
salesiano, porque a gente começou a ter aula de química e tem um professor, Paulo Reis. Eu sempre fui péssimo em química. Química sempre foi meu caso. Olha outra coisa em comum da gente, eu era péssimo em química. Eu sempre achei que química era coisa para monges medievais iluminados, assim, agraciados, né, que estudavam química. E nunca foi minha praia. E aí eu tinha estudado muito para uma prova. Eu era bolsista, né? Eu podia ir para a final, eu perdi a bolsa. E aí um colega de sala se deitou na sala, eu com jeans, e fez uma cena de crime, né? Assim, de perícia criminal. Quando o professor de química chegou para aplicar a prova, ele disse, só aplica quando aparecer quem foi. Ninguém apareceu. Eu, para fazer a prova, que eu tinha estudado tanto, isso fui eu. Aí, liberou a prova, depois me mandaram para a coordenação, o Fernando me suspendeu, e aí eu cheguei em casa e disse, olha, pai, eu tomei a suspensão, mas não fui eu não. E estei de giz no chão e fiz a cena do crime, eu só queria fazer a prova. Aí meu pai ligou para Fernando e depois ele também me pediu desculpas, porque ele também não poderia adivinhar, né? Teve uma professora que ainda disse assim, tem aluno aqui que só quer ser São Domingo Sábio, levando a culpa pelos outros. Aí, enfim, mas é um momento que marcou. Todo mundo que é da minha série lembra dessa história, né, da perícia criminal, em que eu levei a culpa para fazer a prova. Aí depois deu tudo certo. Fernando Zorro, ele ditava, ele escrevia tudo no quadro e obrigava a gente a escrever o que ele escrevia. Então a gente anotava muito. E eu sou canhoto. E o caderno era de 10 matérias espiral. Eu não conseguia escrever. Então, escrevendo na aula dele, ele escrevia muitas páginas. Ele me fez aprender a escrever de cabeça para baixo. Eu escrevia naturalmente de cabeça para baixo, da direita para a esquerda, de perto para longe. Escrevia naturalmente por causa de Fernando. Eu acho que ajudou a me deixar meio mais agitadinho, usar outras partes do cérebro, graças a Fernando Zorro. Quase um X-Men aí, uma habilidade aí desenvolvida no Salesiano. Eu fui atleta de basquete do Salesiano, já lhe falei, fui atleta de basquete do Salesiano. Aquela quadra ali viveu momentos marcantes da minha vida. Inclusive, naquela quadra tocou-se pela primeira vez no planeta We Are The Champions para comemorar um campeonato esportivo. Mas que arrogância, que petulância, primeira vez na história. Simples. O disco tinha acabado de ser lançado. Um amigo meu conseguia ir buscar disco nos Estados Unidos facilmente, porque ele tinha um amigo que era piloto de avião, sei lá o quê, trabalhava na companhia aérea, trazia os discos para ele. Quando chegou o disco, eu fui na casa dele, estava perto da época dos Jogos Estudantis. E aí eu disse, ele botou para eu ouvir. Aí eu disse, rapaz, We Are The Champions, essa música a gente bota na quadra do Salesiano para comemorar o campeonato. A gente sabia que o Salesiano ia ganhar, o Salesiano era muito melhor do que o Nóbrega na época. Era um jogo fácil, então não tinha risco. Então vamos levar. A gente entrou na sala de som, enganou o seu Zezinho. Eu entrei na sala de som. Marcelinho, outro amigo do Salesiano, ficou esperando a hora que o Salesiano ia entrar. Quando o Salesiano foi entrar, We Are The Champions. E a torcida, pouquíssima gente conhecia. Nem todo mundo sabe falar inglês, então foi uma coisa assim meio esquisita. Outro dia eu falei com uma amiga, ela disse, mas eu estava na quadra. Foi mágico aquele momento. Para quem dominava o inglês, a música não era conhecida, mas para quem dominava o inglês, foi um momento muito marcante, porque a pessoa entendeu logo, We Are The Champions. E a música é muito bonita, tudo mais. Aconteceu no Salesiano. Você sabia disso? Você não sabe. Não. Agora, você não sabia do recorde também que eu bati. Não. Me cachorro quente barroado. Eu fui 4 uma vez. 4? Estudou lá no Salesiano. Estudou lá no Salesiano. Tassiano, eu e Carlinhos. Os 3 irmãos estudaram lá. Cláudia, minha irmã, estudava no Nossa Senhora do Carmo. Carlinhos, o mais novo,
Carlinhos era bom. Carlinhos deve ter. Acho que Carlinhos ganhou todos. Carlinhos comia bem. Eu não. Mas eu. Eu no meu auge, rapaz, eu na minha juventude batia foto com cachorro. Eu fugi muito do Salesiano para ir lanchar em Barroada. Era proibido sair, né? Pra gente comer na cantina, para deixar dinheiro pros padres. E aí eu fugi. O monopólio da cantina. Da cantina. Confinado, né? É. Todo mundo confinado, cadê ali concorrente? Não tem. E aí o Barroada, o famoso Barroada, viveu um momento muito marcante pra gente, né? Quando teve a pandemia, ele perdeu o negócio dele, não tinha mais aula, e aí ele passou a necessitar de dinheiro. E aí os meninos do Salesiano, você deve saber melhor que eu, me conta essa história. Como é que foi isso? Sim. A gente tem um grupo de WhatsApp, né, dos alunos, e a gente ficou sabendo que ele estava passando dificuldade com o lockdown, né, ele perdeu o negócio dele. E aí a gente resolveu fazer uma vaquinha, né, pegou os dados bancários dele, e aí os 6 alunos espontaneamente começaram a fazer doação. E aí, quando ele foi no banco, tirou o extrato, ele começou a mostrar a quantidade de doação. Então, ele gravou um vídeo para o grupo dos 6 alunos, né, um vídeo, e assim, meus meninos, muito obrigado, mas para, tá bom. 500 mais o grau de honestidade, né? Para de mandar dinheiro, tá bom, se precisar, eu te peço mais. Aí eu peguei o vídeo, Flávio, e mandei para Gabriel, que é o dono da Recife Ordinário, da página. Que foi aluno do GGE e foi também aluno do Salesiano, conhecia Barroada. Aí a Recife Ordinário postou, aí foi Fátima Bernard, Jornal Nacional, aí viralizou. Né? Que exemplo bonito ele deu para a gente. A gente aperreava ele, viu? Ele tem um bigodinho ralo, e aí eu dizia, Barroada, eu quero meu completo, mas sem bigode. Né? Rapaz, me respeita que eu meu bem rápido. E as coisas aqui são limpas. Aí a gente tirava essa, não vai ser cabelo, não vai ser cabelo, me respeito. Porque ele era meu seu longa também, ele dava mais respostas atravessadas, mas com preço justo, né? Ele fez alegria de muita gente, porque é muito bom o cachorro quente, o pedacinho da carne moída, os molhos à vontade, né? Você serve à vontade, maionese, ketchup, você colocado um molho especial. E hoje, né, o filho dele, Mário, e Camila, a neta, ainda estão na Dom Bosco, não estão mais em frente ao Salesiano, mas estão ali no muro do SAMU, da Manuel Borba, com a Dom Bosco, que fica em frente ao Hemocentro, em frente ao Banco de Sangue, né? Se eu não me engano, é o Hemocentro, né? Ali na esquina. Mas é o Banco de Sangue. Então, e o mesmo sabor, impressionante. Felipe, vamos falar de outra coisa agora. Saísse do Salesiano, fosse fazer história. Eu sair do Salesiano, fui fazer engenharia. Mas eu tinha um gosto por história. E ao longo da minha vida eu sempre dizia o seguinte, sabe qual é o maior valor cultural de Pernambuco? É o frevo, é o maracatu, é a ciranda, é J. Borges. Eu dizia, é a história de Pernambuco. É o maior valor cultural que a gente tem. E aí eu passei a gostar muito de história. De tanto gostar de história, eu organizei as comemorações dos 400 anos de Maurício Nassau. Uma comemoração que aconteceu em Pernambuco, na Holanda e na Alemanha. Uma comemoração enorme dos 400 anos de Maurício Nassau, e eu organizei. E aprendi muito da história de Maurício Nassau, porque eu fui em loco, eu fui pesquisar lá. Eu fui para Siegen, Kleve e Amsterdã, Haia. São pontos que Maurício Nassau, ele nasceu em Dillenburg, que é perto de Siegen, onde ele passou parte da juventude. Depois ele vai para Amsterdã, vem para o Brasil, volta, constrói uma casa em Haia, volta, quando ele volta vai ser governador de Kleve, e eu fui conhecer essas coisas. Então a história foi uma coisa muito importante para mim, para minha formação intelectual. Em tudo que eu faço eu penso história. Fui fazer pós-graduação de Relações Internacionais, meu trabalho final de curso é uma análise das transições hegemônicas dos 500 anos de capitalismo. E tu fosse ser professor de história, conta aí a tua história. Olha,
sou um filho pródigo também de salesiano, porque quando eu fiz a oitava série, né, que é o nono ano, o quinto médio, né, o colégio que bombava na época era o contato. E aí eu enchi o saco dos meus pais, que eu queria ir para o contato, que eu queria estudar na federal e tal. Aí consegui convencer. Aí passei no primeiro ano do contato e no segundo ano eu voltei para o salesiano, filho pródigo. Né? Eu voltei e aí terminei o ensino médio no salesiano. Né? E o que é que acontece? Quando eu estava no contato, uma professora de geografia chamada Silvana, ela me desafiou. Eu sempre fui um aluno, né, que tinha mais facilidade com as humanidades, e aí, inclusive, eu era de uma turma de humanidades, o contato dividia ciências, né, para natureza e exatas e humanidades. E aí ela passou uma feira de humanidades sobre blocos econômicos. E aí ela foi apresentando os blocos e falou de todos menos do Mercosul, né? Então, falou da União Europeia, né? Dos estudos asiáticos. E aí eu disse, e o Mercosul, né? Isso eu estou falando de 1997. É o Mercosul, que é 25 anos. E ela disse, não, é um amigo e tal. Eu disse, não, mas é o nosso. Ela pegou o piloto e me desafiou. Eu disse, então vem aqui falar do Mercosul. Aí deu aquele frio na barriga, mas eu fui. Aí ela gostou, né? Assim, vai. Eu percebi, tô até com o piloto na mão, peguei o piloto que estava na minha professora, o cacoete. Aí eu gostei da coisa, e aí ela me deixou falar, e a turma não esperava também, uma situação inusitada. Eu vi que os alunos, assim, meus colegas, né, estavam assim, gostando, e aí terminou a aula, assim, eu falando lá. Aí puxei também um pouquinho para a história, como é que o Brasil destruiu o Paraguai, lá na guerra do Paraguai, né? Aí quando terminou, a pessoa disse assim, você é um professor nato, você vai ser professor, não é para me correr não, você é professor, meu filho. Aí eu, sabe aquele, você encontrar seu lugar no mundo, aí os meus colegas, assim, passaram a me respeitar mais, assim, sabe? Porque eu era um gordinho nerd, mas ele nunca teve visto assim, dando uma aula e assumindo, assim, né, aceitar o desafio, né? Também tem aquele piloto que eu não. Então, assim, mais geografia física eu não gostava. Eu gostava da parte de geografia, da parte de geografia humana. E aí, eu sempre gostei mais de história. E aí, foi uma decisão fácil quando eu fui fazer vestibular. E fui para a Universidade Federal, fiz licenciatura, bacharelado, né? Fiz o mestrado também, na Federal, eu pesquisei relação do poder entre o Estado e a religião, né? E agora estou de doutorado em Ciências da Religião na Universidade, na Universidade Católica de Pernambuco. Onde você é professor também, né? Ainda estou como professor da pós-graduação em Ciência Política, né? Então, estou com a disciplina de Teoria Política Contemporânea, né? Uma vez que eu estudo relação do poder da Igreja com o Estado, né? E não tem como entender a história do Brasil se não entender essa relação. Porque quando Portugal chegou aqui, né, chegou junto a cruz da Igreja Católica e a espada do Império Português, uma instituição chamada padroado. O padroado é a paulatina delegação de poderes, né, que Roma dá à Península Ibérica. Lembrando que naquele contexto, né, de reforma e contra-reforma, foi crucial o apoio de Portugal e da Espanha à Igreja Católica. Não é à toa que a América Latina ainda hoje é de maioria católica, e que nós temos, né, pela primeira vez, um Papa latino-americano, que é o Papa Francisco, né, no momento de crescimento das igrejas evangélicas, não só no Brasil, como na América Latina. Então, eu sou um homem de fé, eu tenho minha religiosidade, mas não existe espaço para ingenuidade na interpretação da história, né? Então, no momento que as igrejas, né, pentecostais e pentecostais estão crescendo na América Latina e no Brasil, é muito simbólico ter o Papa latino-americano para que os católicos, né, latinos se sintam representados.
Existe, você falou uma coisa aí quanto à história, né? É o pragmatismo, né? As nações agem de forma pragmática, veem o que é melhor para ela e agem de forma pragmática. Não tem esse negócio de ideologia não, quando está se pensando o jogo, o cenário, os jogos de guerras que são planejados pelas nações. Então não tem ideologia não, é ganhar, é derrubar, é destruir, é conquistar mercado. E foi esse trabalho que eu fiz uma análise de guerra. Eu peguei todas as guerras a partir de 1492 e saí mapeando as pequenas guerras locais, guerras maiores. E aí eu descobri que a gente não tem só 2 guerras mundiais. Para mim a gente tem 7 guerras mundiais. Porque quando a Espanha disputa o domínio do mar com a Holanda, eles estavam fazendo guerra em todo o planeta. Estava um navio holandês bombardeando um navio espanhol numa cidade que a Espanha tinha fundado lá na Austrália, sei lá onde. Então estava espalhada. Quando os holandeses, a Companhia das Índias Ocidentais, chega ao Recife, não era porque queria atacar os pernambucanos, porque não gostava de frevo e de maracatu. É porque aquilo ali fazia parte de um momento onde a Espanha havia invadido os Países Baixos e eles, como uma forma de reconquistar os Países Baixos, precisavam retirar uma fonte de riqueza da coroa espanhola, que era o açúcar pernambucano. União Ibérica, Pernambuco estava ligado diretamente à União Ibérica, e aí o rei de Espanha vinha buscar açúcar aqui para ganhar dinheiro, para poder fazer arma, para poder atacar os Países Baixos. Os Países Baixos vêm na fonte e cessam a riqueza, conquistam a riqueza, e aquela riqueza do açúcar é levada para Amsterdã para acumular capital para poder fazer a guerra e em 1648 fechar o ciclo e se transformar na nova nação hegemônica. Então eu fui estudar essas coisas com base na história e aí eu aprendi o seguinte: a gente só conhece o presente quando a gente conhece a história antes. A gente só planeja o futuro quando a gente conhece a história. O que é que aconteceu antes? É exatamente isso. E aí, nessa teoria que eu estudei, o capitalismo é cíclico, são ciclos hegemônicos. E aí você pode encontrar pontos comuns a cada nascimento de uma nova hegemonia. A hegemonia espanhola, portuguesa, ligada aos genoveses, a primeira das cidades-estado italiana, Gênova, Veneza e Florença, né? São essas cidades, né? A história é muito fascinante, né? Porque o que o mundo é hoje é a síntese de tudo que aconteceu no passado. Nós somos o que nós fomos, do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo. Eu conheço uma pessoa, quanto mais informação eu tenho da infância dela, o que ela estudou, como foi a formação, qual é a religião dela, né? Eu vou saber melhor quem ela é hoje. Pode até prever um comportamento, né? Na psicanálise, você fala da sua infância, né? Como era a sua relação com seus pais, né? E assim é o mundo. Sim, isso vale do ponto de vista individual, isso também vale do ponto de vista coletivo. Tudo é o que é, devido a todas as ações de todos os povos que por aqui passaram e deixaram suas marcas. Algumas marcas são mais fortes, né? Outras são mais difíceis de reconstituir do ponto de vista documental, histórico e arqueológico, né? Mas todos os povos, né, de forma indelével, deixaram alguma marca, né? E cabe a nós, né, tentar ao máximo reconstruir, mesmo sabendo que é impossível ter uma noção clara de como pensava o homem medieval. Porque, por mais que nós nos esforcemos, né, é um contexto que é na época, né? Como os historiadores do futuro, eles não vão, né, entender exatamente como nós pensamos. Esse é um esforço.
no meu trabalho, eu faço um comparativo das referências a cada tempo. Para um homem do século XV, XVI, um navio sair da Europa e chegar 3 meses depois na América do Sul, aquilo ali era uma velocidade absurda e ele podia dizer: as coisas estão muito mudadas, hoje tudo acontece muito rápido. Um navio sai daqui 3 meses depois, está lá no Recife. Aí passa o tempo, surge o avião, a máquina a vapor. As coisas estão muito rápidas. A pessoa sai de Londres e chega a Glasgow em apenas 3 dias de viagem de trem. E na história da saúde está largamente documentado que muitos psiquiatras do século XIX desaconselhavam que as pessoas usassem muito as locomotivas porque não sabia que malefício aquela velocidade ia fazer no cérebro humano. Então, aí uma coisa que eu... Está na geração TikTok, né? Aí a gente fica aí, quais serão as marcas, né, dessa geração que não consegue mais assistir a um filme. Eu tenho um aluno que não consegue assistir um filme. Porque o TikTok é 1 minuto. Então, no minuto, ver um filme de 2 horas no cinema. 10 minutos já está entediado, né? Isso não acaba, não. Quando não, aumenta a velocidade. Quando eu assiste o vídeo na velocidade, né? Mais rápido, 2 vezes, né? Quando eu estava vivendo esse momento na SAU, eu trabalhando no projeto na SAU, eu fui para Siegen e cheguei lá, montou-se... Fiquei famoso. Montou-se uma coletiva minha com a imprensa alemã. E tinha pelo menos 20 jornalistas. E eles me perguntando sobre Nassau. E como é que você brasileiro, está fazendo uma festa para homenagear um invasor? Aí eu digo, naquele momento só havia 2 tipos de povos, os invadidos e os invasores. Mas Nassau, ao chegar no Recife, Nassau viu o Recife como um lugar que ele poderia construir um império para ele, um reino para ele. E ele investiu na cidade, ele construiu pontes, ele desenvolveu a cidade. Então, marqueteiro. Ecaute não veio para cá porque Nassau gostava de pintura, que ele precisava registrar as imagens para mandar para a Europa para conseguir mais dinheiro. Então ele usava o marketing, então ele era um marqueteiro. E aí me faziam outra pergunta, mas ele era escravagista. Ele era escravagista para um homem do tempo dele, mas dentro do contexto dos homens daquele tempo, ele era um humanista. Quem dizia isso muito era Zé Luiz da Mota Menezes, falecido professor Zé Luiz da Mota Menezes. Ele dizia que ele era um humanista dentro do contexto do tempo dele. Então, dentro daquele contexto, então a gente não pode analisar, a gente de fora de um tempo, a gente analisar o tempo sem entender que aquele outro momento, as percepções, a vida, o contexto eram outros. O pecado original do historiador é o anacronismo. É você não respeitar o contexto de uma época. É você querer pôr aos homens do passado a sua visão de mundo. Né? Então, dizer que Atenas não foi democracia porque as mulheres não podiam votar em Atenas. Então, você não pode usar um argumento sufragista, né, no contexto da sociedade do século V a.C. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para não querer impor às mulheres e aos homens do passado, né, a nossa visão de... Esse é o pecado capital do historiador e da historiadora. Felipe, agora eu quero que você fale de outra coisa. Cronos, ficando tempo. Eu quero que você fale de outra coisa agora. Eu quero que você fale do seu sucesso na mídia. Você tá dando entrevista, você está escrevendo artigo, você aparece no Fantástico, pro Fantástico, aparece no Fantástico uma reportagem linda, enorme a reportagem falando de São João, tem coluna na Rádio Nova Brasil, você é o cara da mídia agora, por isso que eu te trouxe para cá, para ver se eu consigo uma audiênciazinha. Tô usando o primo.
você é generoso. Eu tô na minha, eles me chamam, eu vou, né? Só me chamam. Aí eu vou, acho importante que o que é pensado na universidade chegue para as pessoas, né? E eu acho que o intelectual, quando vai para os meios de comunicação, ele tem que falar uma linguagem que ele seja compreendido. Porque quem fala para não ser entendido é o povo, né? Então, eu recebo os convites, né, de entrevistas, né, de consultorias, né, e vou com muita alegria, porque estudei na universidade pública e tenho isso como missão, sabe, Flávio? Pegar o conhecimento histórico que eu pude acumular, porque eu tive uma base boa. Eu sou filho de Helena, que é pedagoga, eu sou filho do Murilo, né, que era professor universitário, que tem uma boa formação, estudei em boas escolas, estudei em boas universidades, e eu acho que um pouco que eu posso fazer nessas entrevistas, né, comunicar à população como é bonita a história, como é bonito a gente, né, ter consciência do mundo que nos cerca, como a alienação é algo horroroso, né, e provocar. Eu acho que o historiador é um provocador, né? Quando você lançou, né, Nassau não é holandês, não, é alemão. Só isso, eu garanto que gerou, no mínimo, uma curiosidade de muitas pessoas que foram entender melhor esse Brasil. Eu desconfio que muitos historiadores passaram a tratar isso de uma forma histórica, de pesquisa, porque quando eu era criança, no Salesiano, talvez Zorro tenha me ensinado que Maurício Nassau era holandês. Provavelmente, porque era o pensamento padrão. Maurício Nassau é holandês. Eu acho que eu fui pioneiro. E segundo o consulado da Alemanha, o consulado da Alemanha diz assim: você é o responsável por ter feito o Brasil descobrir que Maurício Nassau era alemão. Ele não era alemão, porque naquela época não existia a nação alemã. 1850. A unidade alemã é construída por Bismarck. Bismarck, 1850, né? Na segunda metade do século XIX. Existiam reinos de cultura alemã. Exatamente. Né? Lutero era alemão. Né? É porque a região de Wittenberg hoje é Alemanha. Ele falava alemão, ele escrevia em alemão, mas é um alemão do ponto de vista cultural, né? Não enquanto formação de um Estado unificado. Isso de história, essa coisa da história, várias coisas. Por exemplo, quer ver outra coisa, Felipe? Talvez eu não tenha dito a você. Eu descobri que Maurício Nassau tinha 5 túmulos. Ele fez 5 túmulos para ele. O ataúde mesmo, o ataúde. Ataúde? Chama ataúde, o baú, como é que chama? A urna, melhor nome é a urna. A urna funerária, ele fez 5 urnas de bronze enormes, toda trabalhada. Uma delas fica em Cleve, mas só que ele não está enterrado. Cleve foi onde ele morreu. Ele volta, vai ser governador de Cleve, e ele morre lá, já com 70 e poucos anos, 1679, parece. Ele nasce em 1604, parece que ele morre em 1679. E ele morre em Cleve. E aí ele fez de uma maneira que a céu aberto, e tem uma coisa assim meio romana, com as tochas em forma de um semicírculo, e o caixão está postado assim no meio, olhando para o castelo que ele construiu. E ele editou uma lei proibindo que se construísse qualquer coisa entre o túmulo e o castelo. E aí tem um grande parque após esse túmulo, à frente desse túmulo, que vai praticamente até o castelo sem nenhuma construção, porque ele queria ver o castelo. Só que ele não foi enterrado lá. Ele está enterrado, de fato, os restos mortais dele estão num castelo que ele construiu para ser o local que ficaria os restos mortais dele. E é lá que está, com outra urna igual a essa. E por trás, eu vou provar que conheço o negócio, quem quiser que vá lá procurar. Por trás do castelo
está fixado na parede outra tampa de túmulo. Então eu vi a de Cleve, vi a de Ziegen, que está lá nesse lugar, onde estão também os restos mortais da parte protestante da família, porque ele tinha uma parte da família que era protestante e outra era católica. Os protestantes estão nesse lugar, o pai, a mãe, e irmãos e outros. Ele não teve filhos lá, pelo menos. Talvez tenha tido aqui com Ana Paz. Então, esses túmulos estão lá. E por trás esse negócio. Então eu vi essas coisas tudinho, eu descobri essas coisas tudinho. E ninguém nunca tinha me dito isso. Rapaz, você é um Indiana Jones da arqueologia de Nassau. Quer mais? Quer mais? Ninguém sabia onde estava o túmulo de Isaac Aboab da Fonseca. E nós descobrimos onde estava o túmulo de Isaac Aboab da Fonseca. E a gente saiu procurando no cemitério judeu, um cemitério muito antigo, abandonado hoje em dia. Abandonado, acho que ninguém mais se enterra lá. Ele fica numa cidade chamada Bethlehem, que fica perto de Amsterdã. Eu tinha um amigo lá em Amsterdã, ele disse, rapaz, parece que é um cemitério, olha, eu sei que tem um cemitério dessa época em Bethlehem, e a gente foi atrás. E eu saí procurando esse túmulo com os amigos. Que está... Você não escavou e achou... Não, ele estava à mostra. E aí saímos procurando, quando eu vejo escrito em português, eu digo, é esse! Estava escrito em português, porque esses judeus, ao conviver com os portugueses, eles falavam português. Então ele escreveu em português lá, inclusive que andou por aqui, por Pernambuco. Aí eu não me lembro exatamente o que estava escrito mais, isso foi em 2003, e eu não lembro mais. Mas estava lá o túmulo e eu descobri. Ninguém vai me dar esse crédito histórico, mas fui eu o primeiro pernambucano que foi ver onde estava o túmulo de Isaac Aboab da Fonseca, responsável pela construção da primeira sinagoga do Recife, que é aquela que hoje está lá na Rua do Bom Jesus, que não era ali, ela era um pouquinho antes, aquilo ali já é a segunda, essa encontrada. Tem aí, precisa falar com Tânia Kaufmann para ela explicar direitinho. Tânia, quem sabe essa história, mas tem um negócio desse assim que eu não tenho certeza. Ela é a grande referência. Né? E foi uma comoção internacional da comunidade judaica. Foi muito importante. E esse Isaac Aboab da Fonseca volta para Amsterdã e constrói, é um dos líderes da construção da sinagoga portuguesa de Amsterdã, uma grande sinagoga. E eu fui aprender tudo isso por causa da história. A história é fascinante. É muito fascinante. Eu lembro que quando criança, eu gostava muito de conversar com os avós, né, dos meus amigos. Rapaz, eu dei um bocado... Eu fiz besteira aqui, Felipe. Eu dei um bocado de spoiler do Jovem Tarde Domingos que vem por aí. Que essas histórias eu ia contar lá, dei spoiler. Que instiga a curiosidade das pessoas. E você eu comecei a perceber muito cedo, muito criança, as variações da memória, né, de como essas pessoas mais velhas rememoravam o seu passado. E como a tendência era de tornar esse passado mágico e interessante. Você viu Meia-Noite em Paris, de Woody Allen? Sim, que as pessoas querem viver no passado. Claro. Né? E aí ela dizia, não, meu pai era fazendeiro no sertão do Rio Grande do Norte e colocou o Lampião para correr. Certamente não, né? Certamente. O Lampião colocava o exército brasileiro para correr. Né? Talvez mas é uma boa história, né? Você tem que seu pai colocou, né, Lampião para correr. E tem um argumento, né, que você fala, ela não tinha para que estar mentindo. Não, ao contrário. Ela tem tudo para estar mentindo, para deixar a história ainda mais e mais gostosa, né, de ser. Mas eu vou dizer uma coisa, isso foi o Jovem Tarde de Domingues. Minha mãe morreu ano passado. E aí um amigo meu sempre dizia, Flávio, tu é o Forrest Gump pernambucano, tu tem muita história, tu tem que contar essas tuas histórias. E aí mamãe morreu e um mês depois ele chegou, Flávio,
tu tem que contar a tua história. Mas rapaz, vou não sei o quê. Eu ficava adiando esse projeto, essa ideia. E aí ele chegou para mim e disse, eu tenho uma ideia para o nome. Jovens Tarde de Domingos. Foi nessa hora, quando veio o Jovens Tarde de Domingos, que eu, junta com a música de Roberto Carlos, Jovens Tarde de Domingo, aí eu disse, vou começar a fazer esse negócio. E aí comecei a fazer como uma brincadeira. Eu não faço nenhum roteiro. Até eu fiz, dessa semana eu fiz, porque eu fui contar a história do próprio Jovens Tarde. Mas eu chego assim, boto a câmera na cara e começo a falar de improviso. Não tem nenhum objetivo de ser um programa de televisão. É para eu contar minhas histórias, para deixar marcada, porque pode ser que um dia um historiador vá lá pesquisar e descubra que eu existi. E, rapaz, esse cara não teve nada de especial, mas esse cara deixou um bocado de coisa. Deixa eu ver aqui, vai que ele descobre alguma coisa aí e passa para alguém, mas já está fazendo bem para a minha saúde mental, porque diferente de você, eu sou ateu. Eu sou um ateu que provo cientificamente a existência de Deus baseado na teoria de outro Domingos da Silva. Tio Vladimir Domingos da Silva, ele provava cientificamente a existência de Deus. E aí, quando ele me disse isso, se Deus não existir, é praticamente impossível Deus não existir. E aí tio Vladimir me deu um nó na minha cabeça com isso. Depois eu vou te falar dessa prova que eu vou contar no Jovens Tarde de Domingo. Eu vou contar no Jovens Tarde de Domingo. Eu tenho a minha fé, né? A fé é algo muito pessoal, né? Então, eu tenho a minha espiritualidade, né? Sou católico, mas como pesquisador, a gente estuda o fenômeno, né? Claro que o pesquisador, quando escreve, ele não consegue evadir-se de si mesmo. O Felipe não consegue deixar de ser Felipe na hora que ele está escrevendo uma tese, um artigo, né? Mas a gente se esforça para, né? Se distanciar, sabendo que a imparcialidade completa ela é utópica, né? Ela não... Melhora um pouquinho quando você se afasta. Por isso que toda semana eu dou uma entrevista no programa do Léo Lima e ele quer me fazer perguntas de atualidades da política. Eu digo a ele, Léo, meus estudos são coisas distantes. É muito difícil, porque aí eu vou levar os meus valores muito próximos. E lógico que até analisando o passado a gente tem conceitos, valores, mas quando a gente está analisando uma coisa do momento que a gente está vivenciando, aí é mais difícil ainda de você gerar esse distanciamento para ser imparcial, para tentar ser imparcial. O grande Mark Bloch, né, o fundador da Escola de Análise. História se faz com documentos e ideias. Né? Os positivistas usavam só documento e achavam que o documento oficial era a verdade do que aconteceu e não deveria ser interpretado. Por isso que a gente aprendeu que Cabral descobriu o Brasil em 1500. Mas a gente sabe que não foi bem assim. Não foi, né? Nada disso. Então, é o historiador que coloca o documento para falar. O documento não fala por si. Ele deve ser analisado, interpretado, criticado, né? Até mesmo porque existe documentação falsa. Se existe um documento que você tem que desconfiar, é o documento produzido pelo Estado. Porque governo nenhum vai produzir documentação para se auto-incriminar. Não vai, não tem perigo, né? Acho que são reflexões importantes para a gente debater. Ô Felipe, eu acho que a gente já falou aqui, já explorou um bocado de coisa. Eu queria agradecer a você por me dar essa oportunidade de eu ficar mais famoso, porque as pessoas vão me ver ao lado do meu primo, Felipe Domingues, esse grande historiador que honra os Domingos da Silva. Eu fiquei verdadeiramente emocionado com o convite. Falar do meu pai é algo especial, né? Meu pai foi um grande homem. Tudo que ele se propôs a fazer, bem feito. Quando ele decidiu ser padre, foi um bom padre. Todos os ex-alunos que têm as melhores lembranças dele. Quando decidiu migrar do ensino médio para o superior, foi um bom professor, foi bom pai, foi bom marido. Fiquei muito emocionado de saber que meu pai
né, celebrou o matrimônio do seu e gerou bons frutos, né, filhos inteligentes e dignos, né, acho que isso é uma marca do mundo, né, ter dignidade, ter decência, e uma alegria aqui falar dos nossos encontros, né, que os nossos pais se encontraram, depois a vida vai dando, né, rumos, e fiquei muito feliz com o seu convite. Tá? Muito obrigado por ter me dado essa oportunidade, né, de conversar com você. E minha esposa Stephanie diz: você achou um cara que gosta de falar mais que você, que ser. Mas eu confesso que concordo com o Stephanie, encontrei um domingo, porque os domingos tem muito professor na família também. Então a gente gosta de falar, de se comunicar, mas lá aí tem história, viu? Aí tem história para contar. Ainda, olha, catalogado para o Jovem Tarde de Domingo já tem 100 historinhas. Vocês podem gostar, podem não gostar, mas eu estou deixando aí para o futuro, que vai ficar, como disse a música que tocou no começo e vai tocar no final, vai ficar lá nos HDs de Zuckerberg, vai ficar lá nos HDs dos chineses do TikTok, vai ficar lá nos HDs de Jeff Bezos por muitos e muitos anos, preservando a minha história. E para fechar de vez, para dar boa noite a todo mundo, acho que todo mundo tem que guardar a sua história, rapaz. Cada um tem sua história, cada um tem seus valores, cada um tem suas realizações, suas frustrações, e a gente precisa aprender que nós somos únicos, mas que os outros também são únicos. Os outros também são únicos e todos têm valor. A história, como eu disse, é fascinante, faz a gente ter uma leitura do mundo diferente, né? E a gente, ao estudar história, percebe que o mundo é plural, que o mundo é maior do que o quintal da casa da gente, e que a beleza é essa, a pluralidade e a diversidade de ideias, né? E respeito, que eu acho que é algo que está se esquecendo um pouco. Né? Não tem problema nenhum você ter um adversário ideológico, mas tratar, né, o ser humano com toda a dignidade que o ser humano merece. Né? Então, estudar a história traz também essa perspectiva de respeito aos outros grupos, às outras experiências religiosas. Né? A gente não tem que concordar com tudo e todos, mas a gente deve respeitar, sim, né, as pessoas. Felipe, tchau. Alegria. Abraço para sua esposa. Valeu. Tchau. Zuckerberg na nuvem vai salvar, memórias ativar, Bezos quer vender e copiar, que pra Marte vai levar, ninguém quer parar, só o Windows é que vai travar, e os chineses é que vão lucrar, o dinheiro pode multiplicar, se a tecnologia avançar, jovens da de Domingues quer ganhar, e os chineses é que vão lucrar, o dinheiro pode multiplicar, se a tecnologia avançar, jovens da de Domingues quer ganhar, e os chineses é que vão lucrar, o dinheiro pode multiplicar, se a tecnologia avançar, Domingues quer ganhar, se uma bet patrocinar, jovens da de Domingues está no ar, se uma bet patrocinar, se uma bet patrocinar, se uma bet patrocinar.